vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eliane Prado, sou criadora do canal Eli Crochê Artesanato. E hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz na cor branco, é um modelo de uma florzinha bem simples, mas ela ficou muito bonita. O barrado é feito direto no pano de prato e vou mostrar agora para vocês. Pessoal, para nós executarmos o barradinho de hoje, aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70, eu vim fazendo o meu caseado pelo lado direito do pano. O meu caseado aqui é separado por duas correntinhas. Caso a sua tensão de ponto for apertado, pode fazer com 3 correntes aqui, não tem problema, tá bom? Mas sempre seguindo aí a quantidade de caseados que eu já deixo descrito aqui no box de informações. Então, pessoal, eu fiz meu caseado pela volta toda do pano e comecei aqui, ó, pelo lado direito a fazer, né, as carreiras, tá bom? Então, pessoal, este trabalho, ele é múltiplo de 10 mais 1, então, cada florzinha dessa aqui, ó, são 10 caseados, e no final, um aqui para poder as extremidades ficarem iguais. Então, pessoal, eu usei 6 vezes 10 caseados, 60 mais 1, 61 caseados, tá? Então, ele é múltiplo de 10 mais 1. A medida aqui do meu barradinho ficou 10 centímetros e meio com o fio de tex 151 100% algodão, tá? E o meu pano é um tamanho 50 por 70, acho que eu já mencionei. E aqui, pessoal, foi um total de 17 carreiras, tá? Eu ensino passo a passo aí, carreira a carreira, finalização, tudo direitinho para vocês, sempre nas versões destro e também para o pessoal aí que é canhoto, tá? A aula também tem para vocês. Então, pessoal, essas seriam as informações do trabalhinho de hoje. Se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha. Compartilhem bastante os vídeos para outras pessoas também conhecer o canal. E se você não é inscrito, é só ativar o sininho ali para se inscrever, né? Depois, para receber notificação de vídeo, coloca para todas. Aí o YouTube vai sempre informar para você quando entrar vídeo novo aí do canal Eli Crochê Artesanato, tá? E nas redes sociais, o Instagram Eliane Prado 03. Lá eu posto foto de todos os trabalhos que eu vou trazer aí para vocês, tá? As novidades. Pessoal, os shorts também é muito importante vocês assistirem, porque ali você vai ficar sabendo, né, uma prévia do que eu vou trazer aí de aula para vocês, certo? E abaixo do vídeo aqui, ó, deixa o seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, ok? E, pessoal, durante a videoaula aí, às vezes entra aqueles anúncios, né? Aqueles curtinhos e tem aqueles longos que ninguém é obrigado a assistir. Mas se vocês puderem deixar rolar um pouquinho os anúncios, isso aí já vai ajudar demais no crescimento do canal. Pessoal, então essas seriam as principais informações. Agora eu vou organizar a mesa aqui e nós já vamos começar a fazer o trabalhinho de hoje, ok? Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí
com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio. Então, pessoal, a segunda carreira ficou pronta. Comecei com os 4 pontos altos e fui refazendo todos os quadradinhos, separado aí por 2 correntes, até o final aqui. Depois eu fiz 4 pontos altos de borda. Na terceira carreira, já subi as 3 correntes, vira aqui o trabalho, já fiz aqui o total de 4 pontos altos do canto de borda e adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos fazer um total de 10 pontos altos. Aí, nós vamos precisar de 3 quadradinhos de base. Então, dentro de cada quadrado, eu coloco 2 pontos altos apenas, e um aqui no ponto de base. Mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um aqui no ponto de base, e aqui também, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Então, ó, contando, eu fiquei com 3, 6, 9, mais um aqui, 10 pontos altos. Então, pessoal, aqui eu fiz os 10 pontos altos, depois trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios, cada um aqui separado por 2 correntes, e aqui novamente, ó, coloquei os 10 pontos altos, igual eu distribuí aqui no primeiro exemplo. Depois, 7 quadrados vazios, 10 pontos altos, 7 quadrados vazios, 10 pontos altos, os 7 quadradinhos vazios, 10 pontos altos, 7 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos. No final, fiquei só com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos de borda. Na próxima carreira, já subam as 3 correntes, viro o trabalho. Aqui eu já fiz o cantinho de borda com um total de 4 pontos altos. Adiantei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, vamos fazer 7 pontos altos. Então, olha, aqui dentro do quadradinho, eu coloco 2 pontos altos. Já tenho 3 no total, vou completar aqui até ficar com 7. Já fiz os 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, e vou fechar um ponto alto para fazer um quadrado vazio. E do lado oposto, pessoal, também vamos fazer um total de 7 pontos altos. Aqui, olha, eu já fiz 4 pontos. Eu coloco mais 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um no ponto de base. Aí, eu fico com 7 pontos altos, assim, ó. Fiquei deste lado com 7 e deste lado com 7 também. Então, pessoal, depois que eu fiz aqui, ó, 7 pontos altos, trabalhei 5 quadrados vazios, cada um aqui separado por 2 correntes, e a partir daqui já repete, ó, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. 5 quadradinhos vazios aqui de intervalo, e aqui novamente, ó, repetir o motivo igual este aqui. Aqui o intervalo de 5 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Então, assim, olha, eu fiz até o final. Depois, aqui dos 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos de borda. Na próxima carreira, aqui, que já vai ser a de número 5, subam as 3 correntes, vira o pano, já façam aí o total de 4 pontos altos de borda. 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, ó, então ele vai ficar assim. Aqui, pessoal, eu repeti os 7 pontos altos. Aqui eu tenho que colocar 2 pontos altos dentro do quadrado. Completando todos esses pontos de base, eu vou ficar com um total de 16 pontos altos, certo? Então, vão colocando ponto sobre ponto. No final, temos que ter 16 pontos altos.
Então, pessoal, depois que eu fiz aqui os 16 pontos alto, coloquei ponto sobre ponto, 2 pontos alto dentro deste quadrado e ponto sobre ponto, 16 no total. Eu apenas repeti os 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, novamente, coloquei os 16 pontos alto, igual este primeiro exemplo. Então, assim, olha, eu fiz por toda a extensão do pano, chegando aqui no final, eu fiquei apenas, depois dos 16 pontos alto, fiquei apenas com 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos alto. Na próxima carreira, que já vai ser a de número 6, já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz aqui, ó, os 4 pontos alto no começo, que é o canto de borda, já fiz 2 quadrados vazio, e aqui eu vou colocar mais um quadradinho. Então, eu faço 2 correntes e conto, ó, 1, 2, 3, e fecho aqui o meu terceiro quadrado. Agora, aqui, pessoal, vou colocar um total de 10 pontos alto. Então, ó, eu já tenho 2 pontos, vou fazer o terceiro, e assim, vão fazendo até ficarmos com 10 pontos alto no total. Então, pessoal, depois que eu fiz aqui, ó, os 10 pontos alto, eu fiz aqui um total de 7 quadrados vazio. Aqui, ó, só fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fechei um ponto alto e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo quadradinho é igual a este começo aqui. Façam as 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou o ponto alto e completa aqui total 10 pontos alto, igual aqui. Então, os intervalos são 7 quadrados vazio, 10 pontos alto. Assim, eu fui fazendo, olha, em toda a extensão do pano, aqui no final, depois dos 10 pontos alto, fiquei apenas com 3 quadrados vazios, sempre os quadradinhos são 2 correntinhas de separação. E aqui os 4 pontos alto de borda. Para a carreira agora de número 7, já subi as 3 correntes, virei aqui o pano, já fiz o meu canto de borda, que é um total de 4 pontos alto. Aqui, pessoal, eu fiz apenas um quadradinho vazio, 2 correntes, né, de separação. O próximo quadrado aqui, eu vou colocar 2 pontos alto dentro dele e um ponto alto aqui no ponto de base. Então, ó, fica assim o comecinho da carreira de número 7. Faço aqui o meu primeiro quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto. Pessoal, eu vou explicar aqui a carreira de número 7, porque eu já terminei a carreira e acabou não gravando. Então, pessoal, aqui, ó, são 4 pontos alto, um quadrado vazio separado por 2 correntes, e aqui eu fiz 4 pontos alto. Fiz aqui o meu primeiro quadradinho, 2 correntes, contei 1, 2, 3 e fechei aqui, ó, no terceiro ponto de base, o meu primeiro ponto alto, completei aqui, ó, total 4 pontos alto. Do lado oposto, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fechou o ponto alto, 2 correntes, aqui no ponto de base, fechou meu segundo quadradinho vazio. Aqui, eu coloquei 2 pontos alto dentro do quadrado na base, 4 pontos alto no total. Então, pessoal, aqui, ó, esses 3 quadradinhos aqui, ó, é intervalo de um desenho para o outro. Então, a partir daqui, ó, dos 4 pontos altos, já começa a repetir. Depois, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. E aqui, novamente, ó, chega os 3 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes, de intervalo de um desenho para o outro. E aqui, ó, de novo, já começa a repetir a sequência, aqui o intervalo dos 3 quadrados, aqui, ó, a sequência dos pontos, ok? Então, assim, eu fui fazendo até o final. Aqui, ó, depois dos 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, fiquei com um quadradinho apenas, aqui 2 correntes de separação e os 4 pontos altos. Aí, na oitava carreira, ó, já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz ali, ó, o total de 4 pontos alto, 2 correntes para fazer um quadradinho vazio, e aqui repeti os 4 pontos alto. Então, a carreira
de número 8 tá ficando assim, só que aqui eu preciso completar com mais 3 pontos altos, e total vão dar 7, né? Coloca 2 aqui dentro do quadrado e um aqui no ponto de base, olha. Então, eu fico com 7 pontos altos na 8ª carreira. Aqui, gente, vamos fazer 3 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ó, ponto alto, e mais 2 correntes e ponto alto. E do lado oposto aqui, ó, eu tenho que fazer também, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, completa aqui o tudo, vai dar 7 pontos altos também no total. Então, depois que eu fiz aqui os 7 pontos altos, repeti os 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e a partir daqui, pessoal, é repetição. 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios. Esses 3 quadrados é a separação de um desenho para o outro, que já é repetição, ó. Tudo que eu fiz aqui eu repeti. Então, ele ficou assim. No finalzinho, depois dos 7 pontos altos, um quadrado vazio, os 4 pontos altos de borda. Na carreira de número 9, já subam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui eu já fiz um total de 4 pontos altos do canto de borda, um quadradinho vazio separado por 2 correntes. Aqui eu vou precisar de mais um quadrado, ó, faça 2 correntes e conta aqui, ó, 1, 2, 3, e fecha aqui o segundo quadradinho vazio. Aqui é a carreira de número 9. Agora, aqui põe ponto sobre ponto. Aqui eu fiquei com 4 pontos altos, coloco mais 2 aqui dentro do quadrado e um no ponto de base. Aí, eu fico com 7 pontos altos aqui. Eu faço um quadrado vazio, 2 correntes e ponto alto. E do lado oposto, a mesma coisa. A gente coloca primeiro, né, os 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e completa aqui até ficar com 7. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, fiz 2 correntes no último ponto de base aqui, fechei um ponto alto para fazer o meu primeiro quadradinho. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, o quinto quadrado é igual aqui no começo, faz 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui o primeiro ponto alto e faz 7 pontos no total, igual aqui, um quadrado vazio, aqui 7 pontos altos, e novamente os 5 quadrados aqui, que divide um desenho do outro aqui, separa, né? Então, aqui, ó, mesma coisa, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, 5 quadradinhos vazio. Então, assim, eu fiz, olha, até o finalzinho. Depois dos 7 pontos altos, 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos de borda. Na carreira de número 10, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, já adiantei o canto de borda, que são os 4 pontos altos. Fiz aqui 2 quadradinhos vazio, aqui eu fiz 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, e fecho o meu terceiro quadrado vazio. Agora, aqui, pessoal, eu completo esses pontos de base, assim, coloco os 4 pontos altos aqui, né, em cima da base, coloco mais 2 aqui dentro do quadradinho, e vou completar aqui até ficar com um total de 10 pontos altos, são 10. Então, gente, depois que eu fiz aqui os 10 pontos altos, aqui eu tenho 7 quadrados vazios. Aqui, 2 correntes, último ponto de base, fechei um ponto alto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7º quadradinho é igual a esta situação. Façam as 2 correntes, contem 1, 2, no terceiro ponto de base, eu fecho aqui o ponto alto, e depois eu completo até ficar com 10, igual eu fiz aqui. Depois, aqui, ó, 7 quadrados vazio, 10 pontos altos, 7 quadrados vazio. E assim eu fiz, olha, por toda a extensão do pano. Aqui no final, depois dos 10 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazio. Aqui é só fazer 2 correntes, fechar o ponto aqui no último ponto de base. 3 quadrados vazio, 4 pontos altos de borda.
Na próxima carreira, que já é de número 11, já subam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui eu já fiz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Fiz 3 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu faço mais 2 correntinhas e conto 1, 2, 3 e fecho o meu quarto quadrado vazio assim. Agora aqui eu completo um total de 4 pontos altos, olha, 3 e o último aqui 4. Faço 2 correntes e aqui no último ponto de base eu fecho o quadrado vazio. Então, agora eu faço um total de 9 quadradinhos vazio, 2 correntes ponto alto. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os 9 quadradinhos vazio aqui, ó, são 2 correntes, vou até refazer aqui com vocês. 2 correntes e conta 1, 2, 3 e fecha aqui o ponto alto. E novamente aqui nós colocamos os 4 pontos alto, igual eu fiz o primeiro exemplo aqui, ó. E agora eu trabalho novamente aqui, ó, 9 quadradinhos vazio. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 11. Começamos com 4 pontos alto, 4 quadrados vazio. Aqui, os 4 pontos alto, pessoal, já começa a repetir igual aqui, tá? Eu tenho 9 quadrados aqui de intervalo, aqui só tem 4 porque é começo, né? Então, ó, depois aqui, ó, de novo, né, os 4 pontos alto, aqui os 9 quadrados vazio, ó, tá? Então, eu fui só repetindo, ó, os 4 pontos altos, 9 quadrados vazio, certo? Então, eu fui fazendo até o final aqui também, ó, 4 pontos alto e 4 quadradinhos vazio, cada quadrado separado por 2 correntes e os 4 pontos alto de borda. Gente, a carreira de número 12 é igualzinho, tá? Só subir as 3 correntes, vira aqui o trabalho, já faz o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos alto. E aqui eu comecei a repetir de novo, ó, 4 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui eu vou repetir 9 quadradinhos vazio e novamente fazer aqui 4 pontos alto e repetir tudo o que eu fiz da carreira anterior, tá? Então, vamos fazendo assim, que daqui a pouco eu volto. É só repetir ponto aí sobre ponto. Então, pessoal, a carreira de número 12 foi a repetição da carreira de número 11 que nós fizemos, tá? Então, aqui, ó, começamos com 4 pontos alto, 4 quadrados vazio, 4 pontos alto, e no intervalo aqui tem 9 quadradinhos vazio. Então, eu fui repetindo tudo até o final aqui, ó, 4 pontos alto, 4 quadrados vazio e 4 pontos alto de borda. Pessoal, a carreira de número 13, subam as 3 correntes, vira o trabalho, e aqui eu já dei uma adiantadinha, ó, os 4 pontos alto de borda, e aqui, pessoal, na carreira de número 13, vai ser tudo de quadradinho vazio, então, eu adiantei aqui, ó, os quadradinhos, aí quando tiver esses pontos altos de base, é só fazer também 2 correntes, e no último ponto aqui, ó, de base, já coloca um ponto alto. Então, vai ser tudo de quadradinho vazio, tá? Na carreira aí de número 13. E, pessoal, a carreira de número 14 também vai ser de quadradinhos vazio, tá? Então, a gente só vai repetir carreira 13 e carreira número 14, é só quadradinho vazio, né? E as laterais aí com o canto de borda, com os 4 pontos altos. Então, gente, eu vou voltar com vocês quando eu tiver aqui com a carreira de número 14 pronta, que vai ser repetição da carreira de número 13. Aí, depois nós vamos trabalhar o acabamento aí do nosso barradinho. Bom, pessoal, então, como eu orientei vocês no bloco anterior, a carreira de número 13 era a repetição aqui da carreira de número 14, que são só os quadradinhos vazios, né? Os cantos aqui com 4 pontos alto de borda, e o resto foram 2 carreiras aí apenas de quadradinhos vazio, ó. Então, aqui
Eu já fiz os 4 pontos altos, agora nós vamos fazer um barrado aqui, né? Uma ponta aqui, né? Pequenininha aqui, para poder a gente começar a fazer o acabamento do nosso trabalho. Então, aqui para começar, ó, façam as 3 correntes, vira aqui o pano e a gente vai continuar a fazer o cantinho de borda, né? Que são os 4 pontos altos. Façam aqui, ó, no último ponto de base, um ponto alto, 2 dentro do quadrado e um no ponto de base. Vamos fazer 3 quadradinhos vazios, 2 correntes e ponto alto. Agora, aqui eu faço 4 pontos altos no total. Então, olha, vai ficar assim, aí daqui a gente tem que voltar. Então, é só fazer uma corrente, vira aqui o trabalho, e vamos voltar aqui, ó, com 4 pontos baixíssimos, ó. Introduz a agulha, traz a linha, ó, e passa dentro da argolinha, ó, por 4 vezes. Cada pontinho aqui de base, você introduz a agulha e faz isso aqui, ponto baixíssimo. E aqui a gente volta a fazer 3 correntes, 2 pontos alto dentro do quadrado e um no ponto de base. Faz aqui 2 correntes e vamos trabalhar apenas um quadradinho vazio. Aqui faz, né, o cantinho de borda, que são os 4 pontos alto. Aí, deste lado aqui, ó, nós temos que fazer uma alça. Então, ó, introduz, laça a linha na agulha, introduz no último ponto de base, traz o fio, ó, 3 laçadas, a gente vai tirar uma vez, 2 e 3 vezes. Aqui é um ponto alto alongado. Faz 3 correntes, aí vira aqui o pano, deixa eu só desembolar ele um pouquinho aqui. Aí, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos também, ó. Faz um ponto alto no ponto de base, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui no ponto de base. Então, ó, a gente já finalizou essa pontinha, ela é bem pequenininha. Agora, a gente vai descer com 3 correntes, ó. E prende aqui no último ponto de base, ou em cima do ponto, ou dentro do ponto, um ponto baixo, ó, 3 correntes, ó, um ponto baixo. E olha, acabei de chegar aqui, né, no final aqui do trabalho, ó. Aí, eu faço uma corrente, volto aqui, neste ponto de base aqui, ó, fechei um quadrado vazio, e aqui eu começo novamente a fazer os 4 pontos altos, olha. Aí, eu vou fazer igual aqui, ó, 3 quadrados vazios. Quando a gente desce aqui, né, para recomeçar, a gente volta ali para a carreira de número 15, né? Que é aqui, ó, a carreira de número 15, 16 e 17. Então, aqui, ó, 2 correntes, aí eu faço aqui o meu terceiro quadradinho vazio, volto aqui, ó, e coloco, né, o quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos. Aí, gente, daqui eu já tenho que voltar novamente, então, eu faço uma corrente, vira aqui o trabalho, deixa eu só arrumar a linha que deu uma desfiada aqui, ó, uma corrente, vira aqui o trabalho, e a gente caminha com os 4 pontos baixíssimos, ó. Uma vez, segundo ponto baixíssimo, o terceiro, e aqui, ó, o quarto ponto baixíssimo. Aí, eu subo as 3 correntes e faço aqui novamente, né, os 4 pontos altos que é de borda, um quadrado vazio, sempre 2 correntinhas, tá, pessoal? Para os quadradinhos que eu trabalho. E aqui, ó, eu faço o canto de borda, que são os 4 pontos altos novamente. Olha, eu tenho que fazer aqui a alcinha, então, ó, laço a linha na agulha, introduzo aqui, ó, no último ponto de base, trago o fio pra frente, ó, vou tirar uma vez, vou tirar 2 vezes, vou tirar 3 vezes. Para voltar as 3 correntes, vira aqui o pano novamente. E aqui, gente, nós vamos fazer 4 pontos altos, ó, um no ponto de base, 2 aqui dentro do quadradinho e um aqui no ponto de base, ó. Aí, aqui já encerrei, né, a carreira de número 17.
E aqui é só fazer as 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo aqui. Aí, faz uma corrente, aí eu vou recomeçar, tá? Fazendo ali os 4 pontos altos. Eu vou abrir aqui para vocês observarem, ó. Então, ó, aqui eu volto para a carreira de número 15 de novo, ó. Então, ó, eu já fiz aqui, ó, os 4 pontos altos, vou fazer aqui, ó, os 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aí, para eu virar, eu faço uma corrente e os 4 pontos baixíssimos. Quando eu tiver do lado oposto aqui, eu faço um ponto alto alongado e para voltar eu faço as 3 correntes e começo a colocar os 4 pontos altos, tá, pessoal? Então, vão fazendo assim, tá? Do jeito que eu acabei de explicar a primeira pontinha, a segunda pontinha. E aí, quando chegar lá no final, eu retorno. E depois, nós vamos começar a fazer um acabamentozinho aqui, do comecinho aqui, ó, da pontinha aqui, vai subir aqui, vai fazer tudo aqui, um ponto picôzinho aí, tá bom? Então, ó, eu vou continuar aqui, é só fazer agora os 3 quadradinhos vazios, ó. Vou fazer aqui pra vocês mais um pouquinho. Ó, faz 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto e 2 correntes ponto alto. E aqui eu faço os 4 pontos alto aí, que é o cantinho de borda, tá? E agora aqui eu faço uma corrente, viro o trabalho e faço 4 pontos baixíssimos. Aí eu vou fazer essa carreirinha aqui, tá? Aí para voltar, eu faço ponto alto alongado, as 3 correntes e já faço aqui os 4 pontos altos e já desço aqui com as correntes e ponto baixo, certo? Então, eu vou adiantar o meu e já volto aí pra gente continuar o trabalho. Então, aqui, pessoal, eu já terminei aqui de fazer as pontinhas, eu expliquei aqui o início para vocês, fiz o segundo motivo, iniciei aqui o terceira ponta aqui do motivo. Então, aí eu fui fazendo assim, ó, por toda a extensão do trabalho. Chegando aqui no final, olha, eu vou fechar com vocês. Já fiz aqui os 4 pontos altos. Aqui apenas façam as 3 correntes, vem aqui, ó, no último ponto de base, fecha com um ponto baixo, ó, 3 correntes. Aqui, um ponto baixo, no último ponto de base. Pronto, passou aqui, ó, coloca um ponto baixo e aqui no último ponto de base eu faço a corrente, as 3 correntes, né? Ó, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, passo uma argolinha dentro da outra, alonga o fio e aqui a gente corta, tá? Aí é só passar aqui o fio entre os pontos e dando nozinho e arrematar o restante da linha. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer o ponto tombadinho desde aqui de baixo, tá bom? Então, olha, é só você pegar o fio, amarrar aqui, bem no caseado mesmo. Ó, dá um nozinho, amarra bem amarradinho pra não soltar. E aqui, gente, nós vamos começar fazendo 3 correntes, tá? Passa aqui por debaixo mesmo, ó, do caseado, traz o fio e faz, ó, 1, 2, 3 correntinhas, ó. Na primeira corrente, ó, você vai laçar a linha na agulha, vem na primeira corrente aqui, ó, e faz as 3 laçadinhas e tira tudo junto, ó, certo? Aqui, ó, eu já vou deitar aonde que o ponto alcançar. Eu vou pôr dentro do ponto aqui da lateral, tá? Do ponto alto. Aí, ó, faço um ponto baixo, ó. 2 correntes, vem aqui, ó, no ponto baixo que eu acabei de fechar, laçadinha, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. Eu venho aqui, deito o ponto, ó, deita a agulha no ponto, onde der a distância, você vem e faz um ponto baixo. 2 correntes, vem aqui, ó, no ponto de base, 3 laçadinhas, tira tudo junto, vem aqui e prende, ó. Aonde dá distância, você já prende. 2 correntes, vem aqui, ó, faz as 3 laçadinhas, tira tudo junto e já põe aqui, ó.
duas correntes, introduz aqui no ponto baixo que eu acabei de fazer, ó, traz a laçada, tira tudo junto, ó, e já deita aqui novamente o ponto aqui para fechar o ponto baixo, ó. Então, ele vai ficando assim, um ponto tombadinho. Eu tô fazendo só com duas correntes e uma laçada aqui, ó. Tá? Para ele ficar bem delicadinho, ó. 3 laçadas, aí tira tudo junto. Aí, deita ele aqui e fecha com ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho até aqui, pra gente subir ali, pra vocês observarem como que é feito ali bem na ponta do trabalho. Então, pessoal, aqui eu fiz um pouco da lateral com vocês e terminei aqui o resto, né? Do lado aqui, e agora eu vou fechar aqui com vocês o ponto tombadinho, ó. Neste primeiro ponto de base, eu introduzi a agulha e faço assim um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntes. Aqui, pessoal, ó, faço a primeira laçadinha, ó, né? Introduzo a agulha dentro do ponto baixo, 3 laçadas, tiro tudo junto. E vou fazer mais uma vez aqui, ó, a mesma coisa. Venho no mesmo ponto aqui de base, que é o ponto baixo, 3 laçadas, tiro tudo junto e uma corrente. Aí, eu já venho aqui, ó, na base e já fecho um ponto baixo. Duas correntes, venho aqui, ó, na base, 3 laçadas, tiro tudo junto, laço a linha na agulha, venho na base, 3 laçadas, tiro tudo junto e uma corrente. Já venho aqui, já fecho, ó, com ponto baixo. Aqui, agora, a gente vai fazer um pouquinho maior, né? A gente deixou o menorzinho aqui na lateral e tá fazendo o picô um pouquinho maior aqui nas pontinhas. Então, duas correntes, passou a agulha dentro aqui do ponto baixo. 3 laçadas, ó, tira tudo junto e repete de novo, ó. Desta maneira, assim. Uma corrente, eu já venho aqui, ó, pro primeiro ponto aqui de base, dessa forma. E aqui, a gente continua ainda a fazer duas correntes, laçada aqui, ó, no ponto de base, tira tudo junto. Aqui, ó, tira tudo junto, uma corrente, eu já venho aqui, ó, no último ponto de base, já coloquei aqui o picô, já fechei ele. Agora, nós vamos descer aqui, fazendo as duas correntes, introduz a agulha no ponto de base, ó, 3 laçadas, tiro tudo junto, de novo, 3 laçadas, tiro tudo junto, uma corrente, já vem aqui no ponto de base e fecha um ponto baixo, assim, ó. Duas correntes, ponto de base aqui, ó, 3 laçadas, tira tudo junto, ponto de base aqui, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. Aqui, pessoal, nós vamos fazer duas correntes, tá? Ó, faz duas correntes, prende aqui com ponto baixo bem no meio, faz duas correntes, prende aqui, ó, na próxima alcinha com ponto baixo, duas correntes, e aqui a gente vai fazer, ó, 3 laçadas, tira tudo junto, no mesmo ponto aqui de base, 3 laçadas, tira tudo junto, uma corrente, já prende aqui, ó, no ponto de base, tá? Ó, vou fazer mais um pouco aqui. Ó, 3 laçadas, tiro tudo junto, 3 laçadas aqui, tira tudo junto, uma corrente, já prendo aqui, ó, no topo aqui, no primeiro ponto de base, faço um ponto baixo, duas correntes, e aqui novamente, ó, 3 laçadas, fecha, 3 laçadas, fecha, uma corrente e prende aqui com ponto baixo, tá? Vou fazer esse completo aqui, até o meio ali, ó. Já fiz ali as 3 laçadas, fechei, aqui as 3 laçadas, fechei uma corrente, já venho pra cá, ó. Neste ponto aqui de base, faço um ponto baixo, ó. Duas correntes, venho aqui no ponto de base, 3 laçadas, tiro tudo junto, laça a linha na agulha, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. Quando chega aqui, ó, que já vai passar pro outro motivo, aí façam as duas correntes, prende aqui no meio, ó, com ponto baixo, duas correntes, prende aqui nesta alça aqui, ó, com ponto baixo, aí para recomeçar duas correntes, vem aqui, ó, com a agulha no ponto
baixo que nós acabamos de fazer e vai trazer a linha, ó, 3 laçadas, fecha tudo junto, de novo aqui, ó, 3 laçadas, fecha tudo junto e uma corrente. A gente faz aqui uma correntinha e já prende aqui, ó, neste ponto de base. Tá, pessoal? Então, olha, eu vou esticar aqui, é isso que vocês vão fazer em todas as pontinhas, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui nessas pontinhas e quando chegar na outra lateral, assim, ó, eu volto para poder fazer com vocês, tá? Então, aqui só foi uma laçada que a gente colocou duas, tá bom? Quando chegar aqui no meio, depois do picô, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, faz o picô aqui de 2 laçadas e continua a trabalhar aí, tá bom? Então, eu já volto daqui a pouco. Então, pessoal, aqui nós aprendemos a fazer o ponto picô na lateral aqui do barrado, depois passamos aqui a fazer o ponto picô um pouquinho maior, né, nessas pontinhas aqui para finalização do nosso barrado. Então, olha, eu fui fazendo por toda aqui a extensão. Chegando aqui no final, olha, eu vou fechar com um ponto baixo, 2 correntinhas aqui, ó, vou fazer uma laçada aqui no ponto de base, ó. Tira tudo, faz aqui de novo a laçada, ó. Tira tudo junto. Aqui, pessoal, façam uma correntinha, só para dar distância pra gente poder fechar. Ó, uma corrente e aqui, ó, bem nesse último ponto aqui de base, ó, você coloca um ponto baixo assim, ó, tá? Agora, a gente vai fazer essa lateral, eu vou virar aqui um pouquinho o pano. E aqui, olha, nós vamos continuar com as 2 correntes, ó, introduz a agulha no ponto baixo que eu acabei de fazer, ó, 3 laçadas, aí tira tudo junto. Aqui vai ser só uma laçadinha assim, né, só uma vez. Aí, aqui, ó, quando a gente deitar a agulha no ponto, ó, onde deu a distância, você já vai fechar com um ponto baixo assim. 2 correntes, aí novamente, ó, introduz aqui no ponto baixo que eu acabei de fazer, ó, 3 laçadas, tira tudo junto. Aí, aqui, ó, deitei a agulha, deu a distância, fecha aqui com ponto baixo assim, ó, 2 correntes, aí vem aqui de novo, ó, 3 laçadas, tira tudo junto, deitou o ponto aqui, ó, a agulha, né, no ponto e fecha, tá? Só cuida para não fechar muito longe para ele ficar repuxado. Ó, eu vou pôr um pouquinho para trás aqui, porque eu senti que ele repuxou um pouquinho. Aí, eu já fecho com ponto baixo, ó. 2 correntes, introduz a agulha aqui no ponto de base, 3 laçadas, tira tudo junto. Aí, eu já deito aqui a agulha no ponto e trago a linha para frente e fecho aqui o ponto baixo assim. 2 correntes, a mesma coisa a gente vai fazendo até chegar lá no final aqui do pano aqui. Então, eu vou fazer mais um pouquinho. Então, aqui, pessoal, olha, eu já fiz a lateral. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 2 correntes, introduzo aqui a agulha no ponto de base, 3 laçadas, tiro tudo junto, eu já prendo aqui, ó, no ponto do caseado aqui, um ponto baixo. Aí, faço uma correntinha, alongo o fio e já corto aqui. Então, aqui, pessoal, é só passar o fio aqui entre os pontos, dá um nozinho e corta o excesso da linha, tá? Então, olha, aqui ficou a lateral do nosso trabalho, aqui as pontinhas com o picô, que nós aprendemos. Então, pessoal, este é o trabalhinho que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E na rede social eu tenho o Instagram, Eliane Prado 03. Lá eu posto fotos de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima vídeo.